Boa noite, pessoal. Sou Samantha Calegari, aqui do Espaço Merkabah. E hoje eu estou aqui com o Frater Goya, Anderson Rosa, para a gente falar um pouquinho do curso que vai acontecer aqui na nossa escola em São Paulo, no próximo dia 16 de março. Boa noite, Goya. Oi, Sam, tudo bem contigo? Como é que você está? Tudo jóia, tudo tranquilo. E você? Pronto para o curso, pronto para começar os trabalhos, né? Mais uma vez a gente está fazendo esse trabalho junto com o Espaço Merkabah em São Paulo, né? E vai levar agora uma parte de orientalismo para o pessoal, né? No geral, a gente costuma levar sempre material sobre a cultura ocidental, então, Telemann, Crowley, Tarot de Tote, Magia Noquiana, e dessa vez a gente vai para o Oriente, né? Então, nós vamos fazer um trabalho apresentando o I Ching para todo o pessoal aí em São Paulo, principalmente o pessoal que só ouviu falar sobre esse oráculo. Então, a gente está com muita expectativa e eu já tenho várias pessoas que têm me perguntado sobre esse Bacana. curso, né? Então, acho que foi a hora certa da gente ter ideia dele. Legal. Goya, não sei se... Bom, você deve se lembrar, o Merkabah inaugurou em 2014 e o seu curso de Xing foi um dos primeiros que a gente deu no espaço, foi em junho de 2014, né? O primeiro contato que eu tive com o Xing foi através de você. E agora é uma oportunidade bacana, né? E eu fico muito feliz da gente ter essa oportunidade novamente, 5 anos depois, né? Agora que a gente está comemorando 5 anos da fundação do Espaço Merkabah, é muito importante para a gente ter esse assunto de novo. Então, eu gostaria que você explicasse para as pessoas que estão nos assistindo o que é o I Ching e por que é tão importante assim que a gente estude, que a gente aprenda, que a gente saiba mais sobre esse assunto. Então, para começar essa explicação, basta dizer que o I Ching é um dos livros mais antigos da história da humanidade. Em especial para a cultura chinesa, ele faz parte dos pilares da cultura oriental. Tá? O I Ching mais antigo que se tem notícia tem quase 6.000 anos. Tá? E ele é um Sim. texto que ele continua atual. Ele influenciou grandes mentes, né, como o próprio Confúcio. Todo o pensamento chinês é influenciado pelo I Ching, a acupuntura, né? Então, para você ter ideia dos livros mais importantes que nós temos acerca da cultura chinesa, a gente pode citar pelo menos 3 grandes livros, né? São 3 obras que são essenciais para quem quer estudar esse lado do conhecimento oriental. Em especial, o taoísmo, ele vai se basear em 3 obras de mistério, chamados Sanxuan, que são o I Ching como raiz, o Tao Te Ching como ramo, e o Nanhua Ting, ou o livro do Imperador Amarelo, como a flor do misticismo chinês. Então, quando você diz assim, eu quero estudar o pensamento oriental, você vai precisar dessas 3 obras, né? E justamente a gente vai começar com o I Ching como sendo a raiz desse trabalho, né? Então, ele é o primeiro material a ser estudado, né? Toda a acupuntura, toda a medicina chinesa vai se basear nele. Sim, Tá? sim. E ele é muito antigo, Gaia? Então, os livros mais antigos que foram achados têm perto de 6.000 anos, como eu falei. Nossa. Segundo esses levantamentos que foram feitos, né, ele começa como textos soltos, né? Depois eu acho que eu posso falar sobre o criador do I Ching especificamente. É isso que eu ia te perguntar também, né? Quem é o criador do Xing? Então, o I Ching ele foi criado, né, por Fuxi, né, que é um rei, né, desse período que eu comentei, de quase 6.000 anos atrás, e ele se baseia num mapa chamado Mapa do Rio.
tá? Ou Retu. Tá? Esse mapa ele teria sido encontrado no casco de uma tartaruga. Tá? E aí, este mapa, chamado Mapa do Rio, que ele vai dar os ideogramas originais do Xing, que não são necessariamente os hexagramas, né? Mas são aqueles ideogramas. Deixa eu até ver, eu estou com um livro aqui perto, né? Deixa eu pegar para mostrar aqui. Né? Então, seria... Deixa eu pegar um primeiro aqui, qualquer aqui. Né? Então, acho que na câmera dá para pegar aqui, você tem sim. Aqui, né? É esse tipo de ideograma escrito em mandarim antigo. Essas gravações que estavam no casco da tartaruga. Né? E a partir desses ideogramas e deste padrão, Fuxi criou um sistema para enxergar o universo. Para você ter ideia, a gente tem no mundo ocidental a Cabala, utilizando a árvore da vida e todo este conhecimento. No Oriente, né, em especial com o I Ching, você tem ele como padrão, ele vai partir do Yin e do Yang, né, ou o Tai Chi Tu, né, o diagrama do Tai Chi. Você vai ter os 5 elementos, você vai ter os 8 trigramas, e dos 8 trigramas, ou 8 Qua, que se originam os 64 hexagramas. Então, eles formam como se fosse um padrão que vai explicar o universo. Tá? É baseado nisso. Tá, tem uma curiosidade. Qual que é a relação de Confúcio com o Xing? Então, Confúcio, ele foi um dos grandes comentadores do Xing. Né? Você tem 4 comentadores principais no Xing. Houveram vários sábios que se debruçaram sobre o texto, mas sim. 4 deles são essenciais. Fuxi, que seria o criador, o Rei Wen, tá? Que já foi ali mais ou menos em 1100 a.C. Depois você tem o Duque de Zhou, ou Zhou Kong, que era filho do Rei Wen, e daí você tem Confúcio, né? Ou Confuci, né? E no Ocidente a gente conhece ele como Confúcio. E o Confúcio, ele se debruçou sobre o I Ching, tentando transformar o I Ching numa coisa mais prática. Porque os autores anteriores, muito influenciados pelo taoísmo, eles tinham uma veia muito filosófica. Então, o I Ching era uma coisa assim, muito abstrata. Inclusive, ainda hoje, as pessoas acusam o I Ching de ser excessivamente formal, né? E com uma linguagem simbólica muito forte, que é difícil entender ele. Né? E aí Confúcio era uma pessoa muito prática. Então, para o Confúcio, o I Ching ele só teria utilidade se ele fosse prático. E daí ele começou a elaborar textos, comentários, que se tornaram conhecidos como 10 asas, depois a gente volta a isso, e esses textos eles vão replicar a estrutura da humanidade, a estrutura do mundo que nos rodeia, né? E ele tem como base a estrutura familiar. Então, quando você fala no Qua, você tem a estrutura da família, o famoso Baguá, né, que se pronuncia Paquá. No Paquá você tem 8 desenhos formados por 3 linhas, e esses desenhos são o pai, a mãe, o filho mais velho, a filha mais velha, o filho do meio, a filha do meio, a filha mais nova e o filho mais novo. Então, além de outros simbolismos, com isso ele representava a estrutura familiar perfeita. Bacana. E aí, e daí todo o pensamento Confúcio, inclusive aquela coisa que as pessoas costumam dizer que o chinês
ele é extremamente contido, ele nunca se exalta demais, ele não ri demais, ele não chora demais. É fechado, né? Ele é fechado. Isso vem com a influência do pensamento do Confúcio. Uhum. Então, ele que vai definindo, e tudo a partir de coisas que ele foi aprendendo, digamos assim, a partir do I Ching. Entendi, Né? entendi. E até uma coisa assim, quando você lê nos textos do I Ching aqueles comentários assim, é favorável ver o homem superior, né? É favorável ver o governante, você tem aí textos que são bem característicos de Confúcio, porque ele está falando da vida na corte. Então, Tá. né? Aí ele está fazendo essa referência. Lembrando que ele era, a expectativa dele era de ser um funcionário público, né, a serviço do imperador, então ele tentava ensinar, ele seria o Maquiavel quase, né, talvez não seja a melhor associação, mas só para ter um paralelo, ele seria quase que o Maquiavel, o I Ching seria o príncipe do Confúcio, porque aonde ele vai dar formas de como o imperador governar e ser um homem justo. Outra coisa, me fala um pouquinho sobre essas 10 asas. Por que esse nome? Estranho? É que, na verdade, ele chamou de 10 asas como formando justamente a ideia de um pássaro. Né? Um pássaro de 10 asas? Não, né? Mas... Vai saber, né? Vai saber. É que, na verdade, quando ele pensa nesse contexto das asas, ele separou os comentários dele em grupos, né? Então, ele tem o grupo das decisões, ele tem um grupo que vai ser um comentário sobre a imagem, né? Decisões é o que no livro do William está como julgamento, né? Que ele tem lá os textos sobre o julgamento do hexagrama, né? Aí ele vai ter o comentário sobre a imagem, a grande imagem, a pequena imagem, né? Aí ele tem o comentário sobre as palavras. Então ele vai separando e montando o corpo do pássaro. Então cada agrupamento desses, um forma a cabeça, outro forma o tronco, outro forma visualizar. Outro forma as asas. No curso eu vou ver se eu apresento uma imagem que bacana, legal. Colocando os nomes, porque existem nomes em mandarim, né? Então, por exemplo, a terceira asa se chama Tajuan, né? Que é o grande tratado ou o grande comentário. Você tem a sexta asa, que seria Shua Jan, que aí seria a sexta asa, né, e assim por diante. Então, esses textos, eles são muito ricos, e, no geral, eles estão misturados quando você pega um livro como William e outros autores, eles não separam. Já, por exemplo, se você pega o livro do Dr. Alfred Huang, o Alfred Huang, ele apresenta os textos separados. Então, os textos do Fuxi, os textos do Rei Wen, né? Aí os textos do Confúcio, justamente para você poder separar qual parte que vai te atender. E me diga uma coisa, eu posso dizer que o I Ching é uma filosofia? No que exatamente se baseia o I Ching, Goya? Então, o I Ching, como eu comentei, ele serve, primeiro de tudo, como uma forma de entender o mundo, né? O pessoal sabe que eu adoro história em quadrinhos, e daí eu já citei no curso de tarô um gibi do Batman chamado Asilo Arkham. Nesse gibi, o Batman tem que ir ao Asilo Arkham, porque o Coringa prendeu todo mundo e está ameaçando matar todas as pessoas se o Batman não for para lá. Quando o Batman chega lá, ele encontra o Duas Caras, e aí o Coringa explica o seguinte, que o Duas Caras, ele era uma pessoa binária. Para ele, o pensamento era só sim ou não. Ele não tinha, por exemplo, talvez.
Certo. Então, eles tiram a moeda, que era como ele decidia quem matava ou quem vivia, né? Então, era uma moeda, $1 de 2 caras, um lado riscado, então a pessoa morria, e um outro lado normal, né? Aí eles tiraram essa moeda do 2 caras e deram um dado. Aí ele tinha 6 opções, né? Depois disso, você tem aí um modelo baseado na árvore da vida, que é um modelo com 10 opções, né? Que é o modelo da década proposto por Platão, que depois vai influenciar o Pitágoras, e, por sua vez, Pitágoras vai influenciar a Cabala. Por isso que a árvore da vida tem 10 decisões, porque cada sefirot corresponde a um dedo da mão. Né? Isso, se você ler o Sefer Yetzirah, você vai ver. E o I Ching, eles passam no momento seguinte, aí o 2 caras vai ter 64 opções, ao invés de 10, né? E depois, posteriormente, por isso que eu cito no tarô, eles passam um tarô que são 78 opções. Sim, sim. E me diz uma coisa, Goya, como... Só um pouquinho, aí, voltando lá para a filosofia. Então, todo esse lado da filosofia do I Ching, ele vai mostrar um padrão do universo, exatamente como essas outras, né, como o paralelo que eu fiz com a Cabala mostra, né, ela também serve para mostrar um padrão de universo, mas o I Ching também lança as bases. Se você ler o texto base do I Ching, ele vai falar também da medicina chinesa, ele fala da teoria dos 5 elementos, que depois vai ser citado no livro do Imperador Amarelo. Esse material eu vou levar todo para o curso, para o pessoal conhecer. Aí tem um outro livro muito importante, que é o Tratado da União Oculta, que também se baseia, tem origem no I Ching, ele vai influenciar o Tao Te Ching, né? Então, tudo isso forma o centro nervoso do pensamento chinês. Então, por isso que o I Ching nunca pode ser visto apenas como um oráculo, né? Sim. Ele está muito além disso. Entendi. O Goya fala que vai trazer livros e um monte de material. Cada vez que ele chega em São Paulo, para quem nunca acompanhou um curso dele, é uma mala pequenininha de roupa e uma mala gigante com a biblioteca dele. É sempre assim. Mas, Goya, fala para mim, como que o I Ching entrou na tua vida? Como que você se interessou pelo I Ching? Para mim, o I Ching, eu já tinha contato através de outros amigos. Eu tinha uma amiga muito chegada, que era a Rosana Zoellner, ou Rosana Macedo Pontes, né? A Rosana era uma fã ardorosa do I Ching, e ela pesquisava muito, então eu fui aprendendo um pouquinho com ela, só que com o passar do tempo isso foi ficando para trás, e depois, quando eu comecei a me dedicar ao Qigong e ao Tai Chi Chuan, eu comecei a sentir a necessidade de voltar a compreender um pouco melhor o I Ching. Para quem não sabe, Qigong quer dizer treino de energia, Qi, energia, Kung, treino, trabalho, né? E o Tai Chi Chuan, porque eu pratico o estilo Shen de Tai Chi Chuan, que é o estilo mais antigo, é um estilo tradicional, das famílias tradicionais, e o estilo Shen, a forma antiga, o Lao Jia e Lu, o Lao Jia, ele antigamente era separado em 64 posturas, 64 movimentos, e cada um desses movimentos possui uma relação com um hexagrama. Então, para explicar a natureza daquele movimento, então, por exemplo, você tem um movimento que seria o punho de canhão, ou canhão duplo, que na realidade o outro nome dele seria água se transformando em metal. Isso é um hexagrama, né? Então, ele vai ter lá fogo sobre a montanha, né? Então, vai ter vários hexagramas que vão fazer parte do Tai Chi Chuan.
E daí eu me vi obrigado a voltar para o I Ching para começar a compreender mais esse material. Inclusive, quando eu fiz o meu curso pela Ebramec, na formação de professor de Tai Chi Chuan, né, que além de ser da família, representar a família Shen no Brasil, né, o estilo Shen de Tai Chi Chuan, eu também fiz um curso formal pela Ebramec, na época havia esse curso de formação de professores, e o meu TCC foi a importância da meditação na prática do Tai Chi Chuan. Então, quando eu pegava um aluno que chegava muito estressado, por exemplo, para a prática, o que eu fazia? Eu ensinava ele a jogar I Ching com varetas, a montar um hexagrama, Sim. E um hexagrama montado dessa forma, ele leva entre 20 minutos e meia hora. E daí, se o cara chegava muito agitado, eu dizia, ó, pega aqui as varetas e vai lá montar um hexagrama. Quando o cara vinha, ele já estava, já tinha diminuído toda a ansiedade, né? Então, ele já tem também um caráter naturalmente meditativo. Então, eu posso usar o I Ching como oráculo, eu posso usar o I Ching como uma ferramenta de meditação. De que outra maneira eu posso usar o I Ching? Como eu citei, dentro da parte do estudo da energia pelo corpo na acupuntura, né, a gente vai ter, que a gente não pode esquecer de lembrar do seguinte, que o I Ching, o termo I Ching, né, Xing quer dizer livro, né, ou livro sagrado. Dentro da Cabala é o mesmo valor que Sefer, né? Então, Sefer Yetzirah, né? Então, é o livro da criação, né? Da formação. Aí você tem o I Ching, né? Xing, ou Tao Te Ching, Tao Te Ching, né? Tao Te Ching, correspondem a livro sagrado. E o termo I quer dizer mutação. Mas que mutação é essa? Mutação da energia, do Ti. Por então, isso, o livro das mutações. O livro das mutações. Porque você tem quais mudanças? O dia se tornando noite, né? As estações que se sucedem. Né? Durante o dia, às vezes começa quente, de repente vem trovoada, chove, faz frio. Então, tudo isso seriam as tais mutações. E com o I Ching, você consegue, entre aspas, prever, porque uma vez que ele é baseado num sistema matemático, né, e todo o universo se baseia na matemática, então ele pode ser previsto e pode ser compreendido. Então, o I Ching tem essa... O I Ching seria a equação perfeita para os chineses? Por exemplo? Sim, seria uma análise, o método analítico perfeito nesse contexto. Inclusive, para você ter ideia, lá, quando você pega calendários, ele tem hexagramas que favorecem a agricultura. Então, no calendário, vem assim, né, se é o dia propício ou não para o plantio e para que ele vai servir para plantar lá naquele período. Tudo isso baseado no I Ching, nos 5 elementos. Entendi. E me diga uma coisa, um estudante ocidental, tá? Para ele estudar o I Ching, ele precisa ter um outro tipo de conhecimento, um outro olhar. O que precisa? Um aluno que vai fazer o teu curso, por exemplo, ou um aluno que queira se aprofundar no assunto, alguém que queira conhecer o I Ching, que não tenha toda essa ideia da filosofia chinesa, o que ele precisa? Que ele consiga compreender o I Ching? Bom, o I Ching, ele é quase que um método auto-iniciático, né? Então, talvez isso soe como um tiro no pé, né? Porque, afinal, a gente está divulgando um trabalho que é um curso a respeito do I Ching, né? Sim. Mas qualquer pessoa sozinha pode começar a estudar e a aprender o I Ching. Só que a ressalva que eu faço, inclusive pela minha prática e por autores consagrados, que nem o Alfred Huang, o próprio mestre Wu,
que inclusive é o livro-texto que eu vou me basear para fazer o curso, é o dele, é o mestre Vuti Chern, que era da Sociedade Taoísta do Brasil, né? Eles defendem que você, para aprofundar mais, então qualquer pessoa pode jogar, só que para você penetrar na sabedoria do I Ching, você tem que também penetrar no pensamento chinês. Então, o que que isso vai fazer? Você vai estudar os analetos do Confúcio, né, que eu citei o Confúcio no I Ching, mas ele tem uma coletânea de textos muito importante para o pensamento chinês, que são os analetos. Sim. Né? No Brasil, existe uma tradução muito boa dos analetos pela Universidade do Espírito Santo, pela UFES. Né? Eles têm um texto comentado muito bom, feito pelo cônsul do Brasil na China. Você tem... e o Instituto Confúcio tem muito material dele, também é um pessoal legal. Tem o Tao Te Ching, né? Também cito a versão do mestre Wu, que também é essencial conhecer, o livro do Imperador Amarelo, o Tratado da União Oculta. Então, esses textos, eles são textos adjacentes, né? São textos que permeiam, porque a nossa cabeça ocidental tem dificuldade em compreender o pensamento oriental, né? Um dos maiores exemplos disso é o nosso entendimento do Yin e Yang. Esses dias você quase me deu um tapa, né? Explicando Yin e Yang, porque é lógico que a gente tem uma ideia de polaridades, né? Sobre Yin e Yang. Isso. E na realidade, então, aproveitando a deixa e falando um pouquinho sobre o Yin e o Yang, você vê que, na realidade, assim, a gente entende Yang como dia e noite, positivo, negativo, calor e frio, sim, sim. Né, luz e escuridão, etc. Só que esse tipo de valor, ele vem principalmente da mente ocidental, né, maniqueísta, ele vem da corrente maniqueísta, né, e se baseia num contexto chave, que é o nosso entendimento. Se você for ver, o mínimo que a gente consegue pensar é dois, né, porque é dentro e fora. Então, você é uma pessoa com uma realidade interna, mas que tem uma percepção do mundo externo, e necessariamente, quando você se manifesta, você também se manifesta de uma outra forma. Então, o mínimo que a gente consegue chegar é no 2, que seria essa realidade interno versus externo, eu e o mundo. Uhum. Só que no pensamento chinês, o Yin e o Yang, cujo termo correto daquele símbolo que todo mundo chama, o símbolo do Yin e Yang, aquele diagrama se chama Tai Chi, tá? Ou Tai Chi Tu, que é o diagrama do Tai Chi. E esse diagrama, ele fala... Tai Chi quer dizer a suprema cumeira, a parte mais alta do telhado, que então ele vai ter sempre um lado recebendo luz e o outro um pouquinho na sombra. Sim. Durante o dia isso vai se movendo, né? Então o Tai Chi ele mostra uma coisa chamada movimento. Inclusive o diagrama original eram 2 peixes num rio, 2 carpas. Tá? Isso é explorado no desenho do Avatar, que é bem bacana aquele desenho, né? Tem bastante conceito interessante ali. E então é uma coisa tornando-se outra. O tempo inteiro. Por exemplo, se eu pego um ímã que tem polo positivo e negativo e corto esse ímã no meio, eu não vou ter um ímã todo negativo e um ímã todo positivo. Eu vou ter 2 ímãs, cada qual com o mesmo simbolismo. Então, só vai ter um ímã menor. Eu só vou ter um ímã menor. Mas a mudança em si, a polaridade num contexto amplo, né, não é uma polaridade estabelecida, tipo, aqui acaba o calor. Aonde acaba o calor e onde começa o frio? Alguém pode apontar? Sim. Por quê? Porque são medidas relativas, né? Então, seria uma forma muito grotesca essa de classificar Yin e Yang
como feminino, masculino, noite e dia, frio e quente. Seria muito grotesco classificar dessa maneira? Sim, porque é um movimento, tá? É o dia tornando-se noite, né? O verão tornando-se outono, que se torna inverno, que se torna primavera. E o essencial que esse diagrama quer mostrar é isso que é importante entender. O essencial que esse diagrama quer mostrar é que não para esse movimento. E esse movimento, ele ocorre porque são duas forças em tensão constante. Tá. Mesmo homem e mulher, positivo e negativo, o dia brigando com a noite, né? E é onde um vai dar origem ao outro. Por isso que no símbolo, você tem no meio da parte preta um pontinho branco, no meio da parte branca um pontinho preto, e assim por diante. Porque você está mostrando que quando você chega no ponto mais alto, ela torna-se outra coisa, né? Também a gente tem uma outra leitura errada que a gente diz o dia está contido na noite, a noite está contida no dia, o homem na mulher, a mulher no homem. Não é exatamente isso, porque são duas forças em constante tensão. Tá. Né? Só que quando essas forças começam a se tensionar de forma extrema, uma automaticamente vai levar para a outra. Né? Uma vai tornar-se outra, automaticamente. O cheio vai se tornar vazio, o vazio vai se encher, o dia vai se tornar noite. Não tem assim como o dia dizer eu venci, porque se o dia disser eu venci, acabou o ciclo. Entendi. Então, essas energias opostas, elas passam o tempo inteiro, e o Tai Chi, ele presume um princípio essencial que é legal entender, o princípio da harmonia. Uma vez perguntaram para um mestre taoísta a seguinte questão: se o taoísmo é um troço tão legal, por que eu não vejo o mestre taoísta tentando fazer o bem no mundo, acabar com as doenças? Né? Por quê? Aí ele falou fácil, porque pelo princípio do yin e do yang, quanto mais bem eu fizer, mais mal haverá para ser combatido. Quanto mais eu combater, quanto mais mal houver, mais o bem vai florescer. Quanto mais eu tentar obter saúde, mais eu atraio a doença. Inclusive, então, aí a gente está falando de uma necessidade de equilíbrio. Sim, exatamente. Então, o Tai Chi Tu, ele não representa opostos. Ele representa, portanto, de acordo com a tua última frase, a busca eterna pelo equilíbrio das forças opostas. Isso, né? Então, esse entendimento é que é legal de fazer. Inclusive, se você ver a disposição dos hexagramas no I Ching, você vai ver que existe um estudo aí de como uma energia vai tornando-se outra. Entendi. Você já tinha falado um pouquinho antes a respeito de alguns textos, para quem quisesse se aprofundar mais, conhecer mais sobre o assunto, né? Dia desses eu te mostrei um livro, você falou, nossa, que péssimo. Eu quase joguei o livro no lixo. Me diga uma coisa, existem, além deste livro que você citou, que eu esqueci o nome, traduções, um bom material para que a gente possa estudar aqui no Brasil? Tem. Na verdade, existem inúmeras traduções do I Ching para o Brasil. A mais conhecida, mais popular, é a do Richard William. Tá? A do Richard William, na realidade, assim, nenhum chinês considera esse livro um livro válido para o I Ching. Tá? Ela continua tendo sua importância, porque é melhor eu ter a tradução do William do que eu não ter nenhuma, tá? Isso é claro. Só que a gente não pode esquecer que o Richard William, ele era um missionário que estava conhecendo um estudioso de sinologia, né, da cultura chinesa, mas ele era um alemão, né, cristão, que não falava chinês. E foi auxiliado por um chinês que também não falava alemão. Então, por exemplo, só para dar um
um exemplo claro, quando você tem no texto original do I Ching, você pode ter referências assim, o espírito como tal, o espírito como Shen espírito, você pode ter o termo Shen também como pensamento, e você pode ter, por exemplo, também o tal como Deus, ou caminho, ou pensamento. Então, no geral, todas as vezes que aparece esses termos, tal, Shen, né, as duas formas do Shen, porque ouvindo é o mesmo som, mas escritos são ideogramas diferentes. Então, todos eles ele traduziu como Deus. Então, Entendi. você já não tem como compreender no texto se ele está se referindo a uma forma que você tem que conduzir uma situação, que é o como, um caminho, se ele está falando de um contexto filosófico, se ele está falando de uma qualidade da alma, ou do pensamento, ou muito menos se ele está falando de um espírito de natureza superior, né, que seria o espírito num estado evoluído, um estado sublime, né? Entendi. Então, isso se perdeu nessa tradução. Aí, por exemplo, só que você perguntou quais textos, né? Sim, hoje, sim. Em português, eu tenho 2 textos que são muito bons. O primeiro deles é o do Alfred Huang. O Alfred Huang, ele era um monge taoísta, que também dava aulas nos Estados Unidos, nas universidades, e ele fez uma tradução direto do mandarim para o inglês, e daí do inglês foi feita a tradução para o português. Essa edição, se não me engano, é Martins Fontes, ele tem uma capa meio avermelhada. Hoje é uma excelente tradução, tá? Inclusive, ele faz esses ajustes com o Richard William, porque ele fala que como o William é muito conhecido no mundo inteiro, no lado ocidental, ele precisa fazer esse ajuste para a pessoa poder se adaptar ao texto dele, né? Então, ele faz as comparações e vai corrigindo o texto do William nesse sentido. E o outro é o mestre Wu Chernik, que tem 2 textos sobre o I Ching, específicos do I Ching em português, que um se chama I Ching Alquimia dos Números, e o outro, inclusive eu estou com ele aqui na mão, que é o Tratado das Mutações, tá? Que é um livro dele em coautoria com a Márcia Coelho, que a Márcia foi aluna dele durante vários anos, né? Então ela compilou todas as anotações e as palestras do mestre Wu, né? E o mestre Wu, ele é interessante para nós. Hoje eu considero a tradução número 1 para o Brasil essa daqui, tá? Porque é da editora Mauad, tá? Você acha fácil ele. Eu considero ele hoje a melhor tradução, por quê? Porque o mestre Wu era chinês, era um mestre taoísta e falava português. Então, quando o mestre Wu fez as traduções, ele lia o texto em mandarim, não apenas traduzia, mas ele tentava traduzir isso para o pensamento do leitor brasileiro, para o estudante brasileiro entender o termo mais próximo daquele em chinês. Essa é outra questão, porque eu acho que os textos, né, eles são muito complicados, de difícil compreensão mesmo, né? Eu acho que a maior meditação é tentar entender o texto que está no livro, entendeu? Pelo menos para mim é bem complicado. Como que um estudante, uma pessoa daqui, pode interpretar, ou como que ela poderia compreender melhor esses textos? Bom, quando o I Ching, ele tem algumas palavras-chave que são interessantes você entender. Então, por exemplo, quando ele diz assim, é favorável atravessar o grande rio ou atravessar o mar, né? Normalmente isso está se referindo a uma viagem
de longa, de grande distância, né? Então, mudar de um estado para o outro, de um país para o outro, aí vai depender do contexto da pergunta. Tá. O homem superior, entre aspas, deveria ser aquela pessoa que está buscando a perfeição. Ele, no geral, se refere ao consulente, mas necessariamente nem todo consulente é um homem superior, né? Uma pessoa superior. Mas seria você tentando fazer o seu melhor para chegar naquele quadro. É favorável ver o grande homem. Isso pode ser, por exemplo, você tem 2 filhos. Então, quando fala ver o grande homem, eles estão se referindo ao pai deles. Seria uma decodificação, né? Se você está no teu... falando do trabalho... Meus cachorros estão lutando tai chi aqui, desculpa. Não, é normal. Se você tem... quando ele fala... por exemplo, você trabalha, é favorável ver o grande homem ao seu chefe imediato, aí ou rei, ou imperador, e assim por diante. Então, você tem que contextualizar essas coisas. Quando ele diz não há culpa, é que você está indo na direção correta da situação. E assim por diante, né? É uma codificação. Inclusive, há muita discussão em termos dos tempos, que eles usam muito referência a 3 horas, 3 dias, 30 anos, 3 anos, né? Que necessariamente não são tempos em valores absolutos, né? Na Cabala, por exemplo, é tudo 40, né? 40 dias no deserto, 40 anos, né? De onde se conclui que 40 para a Cabala, né? É muito. Então, né? Quanto tempo você vai ficar lá? Vai ficar 40 dias, então vai ficar muito, né? E no I Ching você tem esses termos, mas normalmente vão ser associados ao número 3, né? 3 dias, 3 semanas, 3 anos, por aí vai. Maravilha. Vamos falar um pouquinho sobre os trigramas e os hexagramas? Fala pra gente, o que são? Explica. Ótimo, né? No caso dos Qua e dos hexagramas, o termo Qua, ele pode designar tanto um trigrama quanto um hexagrama, nesse contexto. Mas os Quas, eles são 3 linhas, no geral, no contexto que a gente vai usar aqui, principalmente quando tem Paquá, né? Paquá, Pá quer dizer 8, Quá, trigrama. Então, você tem os 8 trigramas. Esses trigramas, eles vão nascer da tensão entre Yin e Yang. Só que, no geral, quando você tem Yin e Yang, você já tem 2 forças chaves, né? Então, você tem o alto e o baixo, a terra e o céu, o dia e a noite, etc. E a terceira linha, ela surge porque é o ser humano entre a terra e o céu. Esses 8 trigramas, eles são formados pela combinação do Yin e do Yang. Exatamente. Então, se eu tenho 2, eu consigo chegar a 8. Aí o hexagrama vem, se eu tenho 8, eu consigo chegar a 64. Eu tenho... Primeiro, eles se dividem em 2. Só que existe um terceiro elemento que é o ser humano entre eles. Então, aí eu formo o trigrama. Sim. A terra, o ser humano e o céu. Certo. E aí, essa é a combinação desses elementos, né? Então, eu posso ter 3 linhas cheias, 3 linhas interrompidas, 2 linhas cheias e uma interrompida. E o que é essa linha? Você está falando que linha cheia e linha interrompida, mas não explicou o que é. Porque a linha cheia representa a energia Yang. Certo. A linha vazia, interrompida, representa a energia Yin. Ótimo. Né? Agora, por exemplo, então, se eu tenho ali esse movimento, elas vão representar movimentos, tá?
Aí eu vou ter os trigramas vão representar 8 direções do espaço. Então, norte, sul, leste, oeste, sudeste, noroeste, e assim por diante. E através da combinação dos trigramas entre si, quando eu combino 2 trigramas, aí eu vou ter o hexagrama, que, de novo, é dividido em 3, porque eu tenho 2 linhas em cima, 2 e meio e 2 embaixo. Entendi. Tá? Aí você vai pirando, porque aí você tem assim, por exemplo, eu tenho na linha de baixo. Se a linha de baixo representa a Terra, naturalmente ela é uma posição de uma linha interrompida, porque é uma linha in. Certo. Se eu tenho num trigrama, lá embaixo, uma linha yang, uma linha cheia, essa linha está desconfortável porque ela não está na posição que é natural dela. Que seria acima. Que seria acima. E assim por diante. Então, quando você vai analisando isso dentro da estrutura dos hexagramas, né, porque são 6 linhas, eu vou avaliar se a linha está posicionada adequada ou inadequadamente em relação à posição do hexagrama e em relação a ela mesma. Certo. E aí que você vai ter ideia se aquilo é uma posição boa, é uma posição ruim, etc. Né? Por exemplo, quem já jogou I Ching, principalmente o pessoal que veio pela linha do Richard William, tá? Assim, de novo, só aproveitando aqui, né, que muita gente vai dizer, pô, o Goya tá malhando o William, né? Se não fosse o William, exatamente, se não fosse o William, talvez a gente não tivesse Xing no Brasil hoje, no século XXI. Então ele teve a sua importância, só que na época dele não tinha internet, como eu falei, era um alemão que não falava chinês, ajudado por um chinês que não falava alemão. Teve várias coisas que contribuíram para que o trabalho não ficasse 100% correto. Então, é por isso que existe evolução, sim. A gente tem que pensar. Mas ele foi muito importante naquele momento. Então, se você aprendeu com o livro do William, não precisa jogar ele fora nesse momento. Não? Ele, por exemplo, ele ensina assim, você joga lá com moedinha, monta as 6 linhas. Aí, quando tem as linhas, as linhas, você sempre vai fazer a continha. Então, jogou a moeda, vai dar um valor assim, 6, 7, 8 ou 9. Né? Quando você joga cara e coroa ali, as 3 moedas, no curso a gente vai ver como é que joga isso, você vai ter resultados que variam entre 6 e 9. Aonde que o 6 representa uma linha yin, já querendo se transformar numa linha yang, e a linha 9 uma linha yang querendo virar uma linha yin. Aí ele diz assim, quando você tem as linhas mutáveis, você tem que fazer a mutação do hexagrama, para saber o que vai dar na situação lá na frente. Né? Então, yin vai se tornar yang e assim por diante, as linhas 6 e 9. Só que, se você pega, por exemplo, o entendimento do mestre Wu, a forma que ele nos ensina, você vai perceber que, na realidade, existem gradações de mudança. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo clássico romântico. Né? 80% das consultas de tarô e de Xing no planeta Terra são sobre o amor. É alguém querendo saber se você traz o amor de volta em 3 dias, né? Se ele ainda ama ela, se ela ainda ama ele. Em 3 moedas. Meu amor, em 3 moedas. Né? Então, digamos assim, você está num relacionamento que não está legal para você. Né? E você joga o I Ching para ter alguma orientação. Se eu utilizar o método do mestre Wu, eu tenho como avaliar o seguinte. Primeiro, se eu tenho 1 ou 2 linhas mutáveis apenas, que seriam linhas 6 e linhas 9, tá? Eu não vou me aprofundar aqui, que senão vai virar uma aula, não é o objetivo. Mas se eu tenho 1 ou 2 linhas mutáveis, a situação não tem força para mudar.
Ou seja, nesse relacionamento que não está legal, a pessoa ainda não consegue sair do relacionamento. Certo. Ele permanece do jeito que ele está. Está ruim, mas vai continuar ruim, né? Agora, se eu tenho 3 ou mais, e aí nesse caso a minha resposta vai estar no texto das linhas, né? 6 na primeira linha, 6 na segunda, etc. Se eu não tenho nenhuma linha móvel, a situação permanece como está e o meu resultado vai ser encontrado no texto do julgamento. No William não tem o texto do julgamento, né? Então, se você olhar o texto do hexagrama, você vai ver que ele tem lá, julgamento. Então, a sua resposta, se você não tem nenhuma linha mutável, está no julgamento do primeiro hexagrama, e não gera um segundo. Se eu tenho até 2 linhas móveis, a minha resposta está no texto combinado das 2 linhas. Se eu tenho 3 ou mais linhas móveis, eu vou gerar a mutação, o segundo hexagrama, e daí eu vou ter no segundo hexagrama, no texto da imagem, a resposta da minha pergunta. Você percebe como é diferente? Aí, além disso, que aí tem o mais bacana. A resposta, e se não gerar esse segundo hexagrama, por exemplo? Então, a resposta vai estar ou no julgamento ou no texto das linhas. Tá? Mas a situação ainda permanece como está. Agora, digamos que a pessoa diz assim... Só uma dúvida, Goya. Eu poderia interpretar, vamos supor, se eu gerei esse segundo hexagrama como sendo o primeiro hexagrama, como a situação atual, e o segundo hexagrama como uma situação futura, ou não? Sim, ou é bobagem? É como a situação vai virar lá na frente. Tá. É o desenrolar da situação na frente, aonde o primeiro hexagrama é origem, e o segundo é para onde aquela situação está indo. Bom, primeiro, a gente tem que levar em consideração essas questões, que necessariamente você não vai gerar um segundo hexagrama. A princípio, você vai gerar o primeiro hexagrama, caso haja de 0 até 2 linhas mutáveis, não há necessidade de gerar um segundo hexagrama, tá? Você vai ficar apenas no primeiro hexagrama e a tua resposta vai estar ali. E aí que se torna interessante o I Ching pela seguinte situação. Conforme eu falei, se você não tem nenhuma linha mutável, a sua resposta vai estar no julgamento. Se eu tenho 1 ou 2 linhas mutáveis, a minha resposta vai estar nas linhas do primeiro hexagrama, sem a necessidade de gerar um segundo, e aquela situação apontada na pergunta, necessariamente, ela vai manter, né? Não quer dizer que a situação vai permanecer igual, porque a resposta pode influenciar isso, mas a situação em si não tem força suficiente para mudar. No caso que a gente deu, é o relacionamento que, na verdade, não está tão bom, ele permanece desse jeito, então ele não vai mudar, mas você tem algumas condutas que poderão mudar de acordo com a resposta que você vai obter nas linhas. Porém, aí vem um lado interessante, aonde, dentro do primeiro hexagrama, você tem outros hexagramas que você vai poder montar. Você tem, por exemplo, o hexagrama nuclear. Que tipo de resposta o hexagrama nuclear traz? Por exemplo, se eu estou dentro de um relacionamento que não está bom para mim, a pergunta que você sempre se faz é: ok, como é que chegou nisso? Estava tudo tão bom, por que mudou? Então, o hexagrama nuclear, ele é tirado dentro do próprio hexagrama, e o hexagrama nuclear, ele vai te dizer o porquê a situação chegou naquele momento, chegou naquele jeito. Certo. Outro hexagrama, você vai ter o hexagrama oposto, né? Todos eles são tirados por permutações dentro do hexagrama que você calculou.
Então, o hexagrama oposto, ou antagônico, você vai responder, vai ter o caminho do sentimento. Então, vai falar os sentimentos que estão envolvidos ali. Você vai ter depois o caminho do hexagrama invertido, que aí você vai ter o caminho racional ou o caminho do pensamento, né? Depois você tem ainda o hexagrama modificado ou o hexagrama trocado, tá? Tudo isso é feito com permutações de linhas. Eu não vou explicar aqui, porque isso vai tomar um tempo desnecessário. Certo. Né? Aí esse caminho, o hexagrama trocado, ele é o caminho material, né? Ou o caminho da exteriorização ou interiorização, dependendo do que sair ali, né? E aí você tem ainda um outro hexagrama, que é o caminho psíquico e o caminho espiritual. Então, um único hexagrama, ele vai gerar pelo menos mais 4 hexagramas. Então, diferente, por exemplo, do tarô, do Lenormand e outras técnicas divinatórias, oraculares, eu não preciso fazer várias jogadas. Com uma única jogada, eu consigo avaliar as questões, né? Aqui, claro, eu falei, por exemplo, do Lenormand, mas se você trabalha com a mesa, né, do Lenormand, você também não há necessidade. A mesa real você não tem, que eu conheço como grande mesa. Se você trabalha com a grande mesa ou a mesa real, você não tem necessidade de novas jogadas, mas tem a mesma pergunta. Me diga uma coisa, Goya, o método mais conhecido para jogar o I Ching são as moedas, certo? As Isso. Até tem minhas moedinhas aqui, mas também tem outras maneiras de se jogar o I Ching? Porque, na verdade, eu acho as moedas muito fáceis de jogar. E pode ser com qualquer moeda? Minha pergunta. Qualquer moeda ou tem que ser essa moedinha aqui com esse buraquinho no meio aqui, ó? Não, pode ser qualquer moeda. Essas são moedas chinesas tradicionais. Eu tenho. Né? Isso. E você tem também ainda outros 2 modos, tem outros métodos, né? Mas os mais conhecidos, eles vão ser o da moeda e o do caule de milefólio, tá? Vareta, ou não? Ou o método de varetas, né? As varetinhas. Isso. O que me restou do meu jogo original. Isso, você trabalha... Elas se perderam no meio do caminho, de 5 anos para cá, porque realmente eu só uso moeda. Então. A moeda, na realidade, você tem a facilidade de ser o jogo mais rápido, né? O jogo da moeda é conhecido como o jogo Oráculo da Floresta ou Oráculo da Pérola de Fogo, né? O do caule de milefólio ou da vareta de bambu. E você tem um outro método que é ainda chamado de flor de ameixeira, né? Em que você trabalha com números lançados aleatoriamente, tá? E tem ainda outros métodos, por exemplo, que se faz, eu não me lembro o nome desse especificamente, mas, por exemplo, tem um método em que um especialista avançado já do I Ching, ele olhando para o tempo, então o céu está azul, não tem nuvens, tal, hexagrama tal. O tempo está conturbado, o cachorro está latindo do lado, tal, é o outro hexagrama. E assim por diante, né? Só que esse já é um método bem avançado. Eu, particularmente, sou muito fã do método do caule de milefólio, ou o método das varetinhas. Sim. Porque o método da vareta, ele obriga você a parar 20 minutos e a frear o teu pensamento. Para os magistas do caos, por exemplo, eles têm muito a concepção que quando você traça um sigilo, você precisa colocar esse sigilo para o teu inconsciente, deixar ele acontecer.
Quando você joga o I Ching usando o método de varetas, você, primeiro de tudo, estabelece a pergunta, né? Tem alguns critérios para se montar a pergunta, por exemplo, você não pode fazer uma pergunta que seja respondida com sim ou não, a pergunta tem que ser objetiva. Não pode sim ou não? Não, porque senão você só joga uma moeda para cima e vira duas caras, aí você tem cara e coroa. Aí não precisa, né? de um hexagrama, é isso? Exatamente. Agora, se eu faço de uma forma mais objetiva a pergunta, por exemplo, o que eu tenho para aprender nesse momento? Você anota no seu caderno e começa a separar as varetas, tá? O processo leva entre 20 e 30 minutos, tá? A média vai dar... Não é por nada não, mas jogando com moedas, eu já levo de 20 a 30 minutos para achar o hexagrama aqui, ó. Né? Isso, só que o método de vareta você leva montando o hexagrama, né? Não achando. Você leva montando. Não, mas eu preciso achar o hexagrama para ir lá no livrinho e ver qual que é o hexagrama que eu tenho que ler, não é isso? Isso, mas aí Então, isso é a parte fácil. eu já demoro meia hora para identificar o hexagrama, entendeu? Isso. E só que nessa composição de você separar as varetinhas, a tua mente vai acalmar, porque ele é um processo automático, mas ao mesmo tempo você tem que estar com a atenção plena para separar. Você vai separando as varetas de 4 em 4, né? E depois vai dividindo, calculando. Então, isso, até dei o exemplo no começo que eu pegava alunos de Tai Chi que chegavam muito agitados e mandava ele montar um hexagrama, porque ela tem a faculdade impressionante de diminuir o teu pensamento, né? Então, os oraculistas mais tradicionais do Xing, eles preparam uma mesa, preparam incenso, o incenso fica numa posição, o caderno em outra, as varetas em outra, para você ter o espaço oracular bem determinado, né? Então, são métodos... então, o I Ching, nisso, ele facilita muito quem tem dificuldade de concentração. Ele ajuda muito, né? É um método um muito legal. processo de meditação. Sim, 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 é um processo meditativo, né? Porque muitas vezes, o que é a meditação dentro desse contexto? A meditação dentro desse contexto é você estar com a tua atenção plena naquilo que você está fazendo. A maior parte do nosso dia, a gente passa com a cabeça num local diferente de onde está nosso corpo. E no piloto automático, né? Eu estou aqui na entrevista, mas estou pensando na conta que eu tenho que pagar amanhã. Aí eu estou no banco pagando a conta, eu estou pensando que depois eu tenho que ir no mercado. Eu estou no mercado, eu penso que tem que pegar os filhos na escola. Então, você nunca está com o corpo onde a cabeça está. Então, você tem que fazer o contrário. O processo de meditação dentro dessa ótica, né, existem outros, mas o processo dentro dessa ótica consiste em você trazer a tua mente para aquilo que você está fazendo, que é jogando o I Ching. Uma pergunta. A magia, ela nos exige uma atenção plena, né? Então, um praticante de magia, um estudioso de magia, né, ou alguém que está iniciando na magia, o I Ching seria uma ferramenta importante para ele? Para treinar essa atenção plena? Sem sombra de dúvida. Se você, praticante de magia, tem problema com o foco de atenção plena, né? Porque por causa dessas situações do dia a dia, a gente fica meio baratinado, né? Então, a gente tem que lembrar assim, nós temos dois sistemas, o simpático e o parasimpático, né? Na realidade, o simpático tinha que se chamar antipático, porque porque o sistema simpático e o parasimpático é assim, num estado de relaxamento, você está com o parasimpático ligado. Num estágio de estresse, você tem que estar com o simpático ligado. Todos os dias, a zebra acorda e sabe que tem que correr mais que o leão.
Todos os dias o leão acorda e sabe que tem que correr mais que a zebra. Só que se você olha um leão, né, você vai ver que ele passa o dia inteiro dormindo, a zebra passa o dia inteiro pastando, eles estão o quê? Com o parasimpático ligado. Tá. A hora que eles têm o pique, que o leão diz, eu vou dar o bote, ele liga o simpático, tem descarga de adrenalina, e ele corre atrás da zebra. E a zebra também liga o simpático dela, corre. Só que isso é 1 minuto do dia deles. E nós, né, os seres humanos modernos, a gente passa numa vida que exige o simpático ligado. Então, você está o tempo inteiro pensando no trabalho, pensando no filho, pensando no casamento. Você está todo dia correndo atrás da zebra. Sim. Né? Existem estudos, até saiu uma reportagem há um tempo atrás da revista Veja, que as pessoas produzem toxina suficiente para matar um camundongo por dia. Né? Só que você leva 7 dias para eliminar essa toxina do teu corpo. Ou seja, você nunca vai conseguir eliminar porque todos os dias você produz isso. Então, o simples fato, digamos que você não quer jogar o I Ching, eu não quero virar oraculista, não quero virar estudioso, mas eu quero reduzir o meu estresse, reduzir o meu sistema simpático ao mínimo. Certo. Então, só de você aprender a utilizar o método das varetas e montar um hexagrama, por exemplo, até pode ser uma atitude extremamente bacana para quem quer aprender a meditar, fazer essa pergunta que eu dei de exemplo. O que eu preciso, qual é a lição que eu preciso aprender hoje? Você joga as varetas, lê aquele hexagrama para tentar conciliar com o teu dia e ver qual é a moral, a lição que você aprendeu no dia de hoje. Você só precisa fazer isso. Isso vai ajudar você a trazer a tua mente de volta para o corpo. Né? Então, para o magista que quer aprender, tem dificuldades em desligar, é uma ótima forma de fazer isso. Eu acho importante a gente abordar esse assunto, porque quando as pessoas veem, um curso de Xing é mais um curso de oráculo, né? É importante as pessoas saberem que não é só isso, não é só para isso, principalmente para os estudiosos de magia, né? Os praticantes, quem tá trilhando esse caminho, eu acho muito importante. E me diz uma coisa, Goya, o que o aluno do seu curso, que vai acontecer agora no dia 16, pode esperar deste módulo? É só uma introdução? Qual vai ser a pegada? Bom, antes de mostrar, eu estava vendo aqui o bate-papo, eu vi que o pessoal está falando do livro. Para você mostrar o livro. De novo. Isso. Eu vou mostrar aqui, ó. Isso. Márcia Coelho de Souza. Ó, deixa eu afastar um pouco, ó. O livro é da editora Mauad, I Ching, o Tratado das Mutações, do mestre Wu Chi Chernik, com coautoria da Márcia Coelho de Souza. Coelho, né? Isso. A Márcia Coelho de Souza, né? Essa hoje é a tradução mais interessante. Até deixa eu copiar aqui o link aqui. Eu vou ver se eu... Só para... Aproveitando esse gancho, esses dias eu não me lembro quem era o autor, enfim, eu passei o olho, de repente, que apareceu na minha timeline e depois desapareceu. Uma nova tradução, uma tradução para os tempos atuais do I Ching. Você recomenda isso? Eu desconheço esse livro, eu não posso falar bem ou falar mal, porque eu não tive contato com ele. Mas seria, pelo que eu entendi, seria uma tradução atual, né? Puxando a interpretação para os nossos dias atuais de forma que fique mais clara, para que nós possamos compreender. Então... como eu disse, eu não conheço a autora, ou autor, eu não sei se é homem ou mulher. Eu vou procurar de novo, ver se aparece na minha timeline. Né? Só um pouquinho, deixa eu mandar o link aqui, eu estou mandando o link aqui no bate-papo. Já apareceu, presente. Né? Para o pessoal poder encontrar ali.
né? Você acha ele também no Estante Virtual, em outros livros, em outras livrarias, né? Tá aqui, a gente colocou aqui o link da Saraiva. O Sandro perguntou, Goya, qual é o melhor horário para se consultar, para se jogar Sting? Tem isso? Tem uma indicação para isso? Não tem uma indicação de horário específico para isso, mas o ideal é que você esteja num local que você não seja incomodado naquele momento, né? Então, não adianta você brigar em casa, né? Eu brigo aqui com a minha esposa, vou jogar Sting para ver se desestressa. Não dá. Você não vai é uma condição errada. Né? Nem se eu quiser me acalmar dessa condição, usando como uma forma de meditação? Eu aconselho você a esperar um pouco. É muito mais fácil você fazer exercícios de respiração, senão você vai acabar jogando o livro em alguém. Né? Da esposa. Isso. Ou no marido, né? Ou no marido. Então, você tem que tomar... de novo, né? Você tem que esperar a zebra deixar de estar esbaforida, né? Então, não dá para... E isso, qualquer ato mágico tem que ter essa condição. Né? Sim. Porque, inclusive, até falando sobre isso, Sam, se você começa a perceber que precisa desse estado mental adequado, você vai começar a gerenciar a sua vida para que esse momento esteja à disposição mais vezes. Né? Se eu estou num dia a dia que é o tempo inteiro pressão, o tempo inteiro reclamando, o tempo inteiro gente gritando dentro de casa, o tempo inteiro gato pulando, cachorro latindo, papagaio, não dá certo. Então, vamos tentar criar um ambiente propício, inclusive porque a gente não ensina sempre que a magia tem que ser aplicada no dia a dia. Então, não adianta eu estar calmo só enquanto eu estou fazendo o ritual, enquanto eu estou lendo o I Ching. Eu tenho que levar isso para fora do meu local de ritual. Eu tenho que levar isso para a empresa que eu trabalho, eu tenho que levar isso para o casamento. Sem dúvida. A gente tem uma outra pergunta aqui do João Lucas. Ele perguntou sobre o que o Crowley disse, que os espíritos do tarô mentem, mas o do I Ching não. Ele quer que você comente a respeito disso. Bom, a princípio, não é sobre o tarô, né, essa live, mas vamos lá. Que, na realidade, não é que o espírito do tarô mente. Eu acredito que nem o I Ching, nem o tarô mentem, né? Quem mente, na realidade, muitas vezes é o oraculista. De que forma? Na hora que você tenta dar o jeitinho, reinterpretar com uma situação não favorável, né? E nesse ponto, o I Ching, ele acaba sendo menos flexível que o tarô, porque o texto do I Ching está ali, né? Ele é um texto, entre aspas, fixo, ele não é um texto sujeito a tanta modificação. Se ele diz que a situação não está favorável, ele foi claro, a situação não está favorável. Inclusive, o I Ching tem um dispositivo de segurança muito legal, que se você insiste em jogar repetidamente a mesma pergunta, cai o hexagrama 4, que se chama o jovem insensato. E aí a primeira linha do hexagrama diz assim: o jovem pergunta e eu me calo. Chega, né? Chega. Chega, eu acredito que seja muito por essa questão, a visão do arcano, né? Quando a gente não se prende a palavras-chave, e quando a gente viaja no arcano, eu tenho uma visão, você tem uma segunda visão, então são pontos de vista diferentes, né? O I Ching, ele já, como você disse, ele já tem ali uma determinação, né? É aquilo, ponto, acabou, não viaja, não inventa. Isso. É mais, não que ele seja tão absoluto assim, né? Mas é mais ou menos essa linha, assim, de pensamento. No entanto, por mais que no tarô eu tenha a minha leitura, você tenha a sua leitura, quando você olha uma jogada na mesa,
você já sabe, vai dar merda. Sim. Né? Você já sabe. Ou se você está numa situação tá meio insegura e as cartas, assim, você olhando, você já viu se a coisa está indo para um caminho legal antes de qualquer leitura. Sim. Né? Só que daí a gente sempre tem aquele dispositivo psicológico em que você vê que ali deu merda, você diz, mas... Quer salvar a vida do consulente, faz parte. Mas, às vezes, aí entra aquela situação, a diferença daquilo que o consulente quer ouvir e aquilo que ele precisa ouvir. Sim, sem dúvida. Sem Né? dúvida, a gente não pode fugir disso. Isso. Nesse contexto, inclusive, o próprio tarólogo, ou cartomante, ou oraculista, qualquer que seja, runas, I Ching, qualquer um, é muito mais para analista de Bagé com a técnica do joelhaço, do que realmente de passar a mão na cabeça do consulente, né? Mas é claro que cada profissional tem a sua linha de conduta, né? Claro, sim, sem dúvida. Mas voltando à pergunta que eu fiz e você não respondeu, o que o teu aluno deste curso, que vai acontecer no dia 16 de março, no Espaço Merkabah, nosso segundo curso de Xing com você, aqui na casa, pode esperar deste curso? A primeira coisa, eu vou dividir o curso basicamente em 3 momentos. Num primeiro momento, nós vamos avaliar todas essas questões histórico-filosóficas, a origem do I Ching, a origem dos termos, né? Então, esse primeiro momento, ele vai ser muito importante para fazer aquele alinhamento entre Oriente e Ocidente. Por mais que você diga, eu conheço o I Ching, mas vamos investigar como se forma o conceito do Yin e Yang, como que se criou essas mutações, né? Que, no geral, esse tipo de texto não há em português e não há em muitos livros, tá? Algumas coisas eu vou trazer, inclusive, da prática do Tai Chi Chuan e também de um livro chamado Canon, do estilo Shen. É um livro de 800 páginas que analisa movimento por movimento, e as 250 primeiras é só sobre a criação do universo dentro do I Ching. É só isso. Antes de começar a parte física do Tai Chi, ele põe 250 páginas que começam com I Ching, vão falar de confucionismo, taoísmo e também de medicina chinesa, depois que ele entra na prática física. Porque ele fala que você precisa ter uma conduta mental adequada, né? Então, a primeiro momento, a gente vai ver isso. Certo. O segundo momento, a gente vai ver como jogar o I Ching, vamos ver as técnicas, né? Então, vamos ver a moeda, vamos ver o jogo de varetas e vamos exemplificar com algumas jogadas, né? Eu não vou me focar demais em ver hexagrama por hexagrama, porque esse trabalho é um trabalho interno. Eu vou ensinar como decodificar aqueles textos, né? Que nem a gente deu exemplo aqui, sim, o que quer dizer homem superior, o que quer dizer homem inferior, tal. E depois eu vou ensinar essas outras técnicas que também não existem em muitos livros, existe a citação delas, de como chegar a elas, nos 2 livros do Mestre Wu, né, o hexagrama nuclear, o oposto, o antagônico, etc. E daí nós vamos fazer, esse vai ser o terceiro momento. Então, ele é um curso que, a partir uma vez que a pessoa fizer, ela vai ter condições de caminhar sozinha no seu aprendizado do I Ching. Né? Inclusive... E você pretende expandir para outros módulos, aprofundar? Existe essa possibilidade? Existe, né? Inclusive porque a gente pode abrir o leque, né, para uma pequena introdução da medicina chinesa, alguns comentários sobre Confúcio, né? Então, a gente pode fazer vinculados a esse material.
Sua imagem está travando. Tá, então deixa eu voltar. Tá? Então, não, o áudio, acredito que o áudio tenha aparecido, só a imagem mesmo que cortou. Que cortou. Vamos ver se o pessoal falou alguma coisa, se eles ouviram ou não. Não teve nenhuma queixa por enquanto. Bom, estamos chegando aqui ao final, né? E eu quero saber qual que é a mensagem que você gostaria de deixar para essas pessoas que estão interessadas no curso, que se interessam pelo assunto, que querem se aprofundar mais a respeito do Xing. Primeiro, eu gostaria de deixar assim um convite para que as pessoas viessem de coração aberto, conhecer esse oráculo maravilhoso. O I Ching, ele é uma grande ferramenta de aprendizado. Ainda hoje na China, não somente empresas, mas o próprio governo, para determinadas decisões, consulta ainda o I Ching como um grande conselheiro. Eu ainda vou também no curso, como a gente costuma ter pessoas que vêm de outros oráculos, ensinar a conciliar o I Ching com esses oráculos. Que bacana. Por exemplo, eu fiz uma leitura de tarô. Como é que eu sei que a minha leitura está correta? Como é que eu avalio a minha leitura? Eu estou estudando sozinho, eu não sou aluno do Goya, não sou aluno da Nívia, não sou aluno do Jean ou de outros professores aí da casa, né? E eu quero estudar por conta e quero ver. Primeiro de tudo, eu diria para você, todos esses professores valem a pena. Então, se fosse você, antes de estudar sozinho, estude com esses professores, né? Inclusive comigo. Posso fazer um merchan rapidinho? Um merchan rapidinho. Posso? Né? Isso. Não, deixa eu fazer um merchan. Deixa. Nós estamos iniciando uma turma de Tarô e Magia com a Nívia Pegion. Quem quiser, quem tiver interesse, entre em contato comigo que eu passo maiores informações. Pode falar, pode continuar. Tá. Momento merchan passou. Isso. Então, eu quero continuar sozinho. Você pode, por exemplo, fazer a leitura do tarô e repetir a mesma pergunta e fazer uma leitura para o I Ching. Você vai perceber que o texto do I Ching vai ser exatamente igual ao da leitura de tarô. Se não for, aí cabe a você conciliar a tua leitura do I Ching com o tarô para ver aonde que ficou a tua interpretação no meio do caminho. Tá? Então, ele tira um novice fora, né? Ele ajuda. E justamente... Seria a prova dos três. Isso, é a prova. Porque justamente se você faz a leitura e tem a tua interpretação pessoal, o I Ching não vai dar a interpretação pessoal dele, ele vai dar o entendimento dele. Certo. Né? Então, como você está aprendendo, você pode usar ele para ele ajudar você a entender melhor a própria carta do tarô. Né? Nesse contexto. E então essa é uma mensagem, né, que eu acho que o pessoal vai curtir muito, vai ser um momento muito bom. Eu acho que há uma falta de material sobre orientalismo dentro do nosso universo ocidental, né? E isso vai, com certeza, somar aos oraculistas, aos magistas, né? Ou mesmo apenas aquela pessoa que está interessada, que só está vendo esse vídeo agora, para pôr Xing, quero ver qual é, né? E acho que vai ser muito bom, porque vai permitir trazer uma nova experiência para a tua vida. Será ótimo, será ótimo. Goya, muito obrigada. Mais alguma coisa que você queira acrescentar para a gente finalizar? Não, estou tranquilo. Eu espero que as pessoas tenham gostado. Eu me coloco à disposição da casa para outros lives, outras entrevistas, né? E estou certo que isso vai ajudar as pessoas que estavam curiosas e não sabiam muito bem o que a ter uma ideia melhor de como vai ser o curso, de como a coisa vai acontecer, e com certeza eu gostaria de ver todo mundo aí, né? O espaço é maravilhoso, né?
as pessoas que frequentam são ainda mais interessantes, né? E a gente está aí para somar. É isso aí, pessoal, muito obrigada. Goia, muito obrigada pelo seu tempo, por essa aula, embora, né, não tenha sido essa a intenção, realmente foi uma aula para todas nós. Quem tiver interesse, quem quiser já reservar a sua vaga, a Nívia disse aqui que fez o curso há 5 anos e que é já para a gente reservar a almofadinha dela, porque ela vai repetir. O Guilherme também falou aqui que quer uma vaga. Então, quem realmente tiver interesse, quem quiser se aprofundar, aprender com o melhor que a gente tem aqui no Brasil, que é Frater Goia, entre em contato comigo, novamente o WhatsApp 011 97205 5181 ou 3567-7538. O curso será presencial, mas como a maioria dos nossos cursos também será transmitido online através da nossa plataforma, ou seja, estará disponível para quem é de São Paulo de forma presencial e para quem é de fora da cidade de maneira online, né? Fora do estado, fora do país, ou seja, é um conhecimento que está à disposição, ao alcance de todos vocês. Mais uma vez, muito obrigada, agradeço a atenção, a presença de todos. Goia, muitíssimo obrigada, nos vemos no dia 16, a gente espera por você aqui no Espaço Mercabá, tá bom? Agradeço a todos, né, e espero que vocês estejam presentes lá no dia 16, vai ser um ótimo momento para todo mundo, tá? Um grande beijo. É isso aí, beijo. Beijo para todos vocês e mais uma vez muito obrigada. A gente se vê no dia 16 de março.